Os riscos profissionais, eles se classificam em riscos operacionais. Riscos operacionais são aqueles riscos onde, né, o trabalhador se expõe pela sua operação, pela sua atividade. Pode ser uma máquina, pode ser um equipamento, né, pode ser a forma como ele trabalha. Então, isso são os riscos operacionais. Como consequência, o trabalhador ele vai ter o acidente de trabalho, porque o efeito é imediato. Você se expõe a uma máquina com um defeito, não tem uma proteção, se sua mão está exposta, se aquilo pega na sua mão, o acidente já está ali caracterizado. Já os riscos ambientais são aqueles que irão provocar doenças ocupacionais. Doenças ocupacionais são as doenças, não é, que acometem o trabalhador dentro da empresa quando ele se expõe a agentes nocivos, agentes insalubres. Então, o que são riscos ambientais, por definição? Na norma de número 9 do Ministério do Trabalho, norma regulamentadora, diz que riscos ambientais são os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, que em função de sua concentração, melhor dizendo, em função de sua natureza, né, se ele é nocivo ou não, concentração ou intensidade e tempo de exposição, poderá causar danos à saúde dos trabalhadores. Aí o que são riscos físicos? Ruído, calor, pressões, vibrações, a parte de frio, não é? Umidade, riscos químicos, poeiras, não é aquela poeira do ambiente de trabalho com teia de aranha, um piso sujo, não. São poeiras químicas. Poeira, gases, vapores, névoas, neblinas. A gente vai estudar isso melhor e mais detalhado quando tiver no módulo onde a gente abordará a parte de higiene ocupacional. Inclusive vai ter até uns cálculos bom danado, que eu gosto muito, porque tem logaritmo, tem um bocado de coisa que vocês gostam, né? E vai precisar ir até de calculadora científica. Então, riscos ambientais são causadores de doenças ocupacionais. E isso é um efeito cronológico, ou seja, é um efeito com o tempo. Muitas vezes o trabalhador começa a adoecer e não sabe. Quando ele já está doente, que não aguenta mais, ele procura o médico faz, vai ter que ser afastado. E muitas vezes ele não pode voltar para a mesma função. A insalubridade, ela, não é, passa a existir no ambiente de trabalho quando o trabalhador ele se expõe aos agentes ambientais. Nós vimos aí os riscos operacionais e os riscos ambientais. Mas os agentes ambientais ou os riscos ambientais poderão causar, né, o que se chama de insalubridade. Ou seja, um trabalhador que está exposto a riscos físicos, riscos químicos ou riscos biológicos, se a natureza desse agente é nociva à sua saúde, se a concentração desse agente está acima do que a lei permite, que é chamado limite de tolerância, ou seja, LT, somente para os riscos químicos, né, que existe o DL, que é dose letal, existe IPVS, vocês vão aprender tudo isso, que é imediatamente perigoso à vida e à saúde. Então tem locais que se você entrar, você morre de imediato. Hoje existe até a norma 33 que fala sobre espaços confinados. Tem pessoas que morrem porque não tem como respirar. Não só dentro da indústria não. Até mesmo quando você pega no seu condomínio, na sua casa, né, uma pessoa para limpar o esgoto, uma pessoa para limpar a caixa d'água, a gente tem que ter muito cuidado. Que dependendo da ventilação, dependendo da área que essa pessoa vai entrar, ali pode ter formação de gases, né, ou vapores que passam por onde a pessoa fica asfixiada e morra. Principalmente se tiver gás sulfídrico, né, se tiver monóxido de carbono, ela primeiro vai desmaiar. Então até dizem, né, que a morte mais tranquila é quando a pessoa inala monóxido de carbono. Ela morre sem sentir. Não façam essa experiência não, porque vocês não vão poder contar. Né? Mesmo quem acredita aí na reencarnação. Mas o trabalhador, ele muitas vezes entra no local sem ter nenhuma orientação. E quem é que vai fazer com que o trabalhador ele entre nesse ambiente sem ter nenhum risco? Somos nós, né? O técnico de segurança do trabalho. Então imagine vocês. Primeiro, como é que eu vou caracterizar a insalubridade? Insalubridade, pelo termo, né? Ambiente insalubre. In é não, salubre é saudável. Então, um ambiente insalubre é um ambiente que não é saudável. Então, um ambiente ele é doente.
Quando a pessoa está trabalhando num ambiente que é doente, ela será acometida também de contaminações que serão caracterizadas como doenças do trabalho. Um exemplo, vocês vão começar a conhecer um bocado de nome de doenças aí, que foi listada desde a época do Bernardino Ramazzini. Se uma pessoa trabalha em contato com o chumbo, qual o tipo, né, de doença, ou qual o nome dessa doença? Então a gente tem aí o saturnismo. Pode falar, a pessoa está doente, né, ela está com saturnismo. Aí vai dizer, poxa, será que ela viajou para o espaço, até Saturno, né? Não. Se foi para a Lua, vai ficar lunático. Isso. Então, o saturnismo, quem trabalha exposto ao chumbo. Acontecia muito isso antes nas indústrias gráficas, quando se trabalhava com os linotipos. Tinha que se fazer a fundição do chumbo para poder fazer a impressão, criar aqueles tipozinhos com as letras. Mas ainda na parte de tintas, né, algumas tintas ainda tem sua composição o chumbo. Hoje em dia, basicamente isso já está saindo. As empresas estão mudando, né, a composição química. O benzeno, né, que é um solvente, ou os hidrocarbonetos aromáticos, de uma forma geral. O benzeno, né, existe a leucopenia. Leucopenia é quando o trabalhador que está exposto aos hidrocarbonetos, ele começa a ter uma redução dos seus leucócitos. Uma das consequências é a alteração do sistema formador de sangue. Pode gerar até uma leucemia. Até o hábito mesmo, né, de pessoas que costumam trabalhar na limpeza de peças, utilizando solventes para limpar as mãos, você está pintando. Isso não é uma vez perdida que você faça, mas a exposição contínua faz com que esse produto penetre na circulação sanguínea. Então há um efeito sistêmico. O que é um efeito sistêmico? Ele não é localizado, né? Ele pode percorrer todo o corpo e pode ir para um órgão que ele possa atuar. Então pode atingir o seu fígado, pode atingir os rins, pode atingir o cérebro e pode atingir o sistema formador de sangue. No caso das poeiras, dos gases, dos vapores, a incidência maior, como é por inalação, é de problemas, né, pulmonares. São as chamadas pneumoconioses.